Falar de saúde, para muitas pessoas os refrigerantes zero são vistos como uma alternativa mais saudável aos tradicionais. Sem açúcar e com poucas ou nenhuma caloria, essas bebidas parecem ser a escolha perfeita para quem quer reduzir o consumo calórico. Mas novas evidências científicas mostram que, apesar de não conterem açúcar, os refrigerantes zero podem ser tão prejudiciais ao organismo quanto as versões comuns. Em alguns aspectos, são comparáveis até ao consumo de álcool, quando o assunto é a saúde do fígado. E é por isso mesmo que eu estou aqui no estúdio com a nossa colunista de saúde e nutricionista, Juliana Andrade. Ju, muito bom dia, agora oficialmente. Bom dia, Nath. Bom dia, Metrópolis. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre os refrigerantes com um pouco de foco nos refrigerantes zero. É interessante esse assunto, né? Porque essa é uma bebida que tem sido muito consumida nos dias atuais. Então, a Nath já contextualizou, vou trazer um pouco mais de contexto aqui também. E vamos começar explicando para vocês a diferença entre os refrigerantes tradicionais e o zero. O zero, por essência, eles não contêm calorias e não contêm açúcar. Eles vêm numa versão adoçadas com adoçantes artificiais. Acesulfame de potássio, sacarina, aspartame, sucralose, são alguns exemplos desses adoçantes. Porém, o fato deles não conterem açúcar nem calorias não significa que eles tenham um impacto zero no organismo. E é isso que a gente vai trazer de mais atualizado para vocês. Primeiro efeito negativo dos refrigerantes zero. Eles impactam o metabolismo de carboidratos e a nossa produção de insulina no nosso organismo. Eles causam uma espécie de uma confusão, ativando as mesmas áreas cerebrais que se estivéssemos consumindo um alimento com calorias ou com açúcar. No final das contas, isso favorece, aumenta a predisposição ao surgimento de diabetes do tipo 2 e aumenta também a chance de você ganhar peso. Porque nessa questão de confusão do metabolismo de carboidratos e na produção de insulina, a gente acaba tendo mais desejo por doces, por alimentos energéticos, né, que contêm açúcar de alguma maneira, atrapalham também a saciedade. Então faz com que no final do dia a gente acabe consumindo mais alimentos e mais calorias. Então, esse é um ponto interessante, né? No primeiro momento, Nath, a gente pensa que realmente pode ser uma melhor opção, né? Já que a gente não vai estar consumindo açúcar e nem calorias. Mas quando a gente pega uma perspectiva mais de longo prazo, a gente tem sim os malefícios. Além disso, dessa questão da alteração do metabolismo de açúcares e da produção do hormônio insulina, que é um hormônio chave no nosso organismo quando a gente está pensando tanto em questões de saúde mesmo, né, desenvolvimento de doenças, como na questão do ganho de peso. Então, fica esse parênteses aqui. O segundo ponto é que a gente tem uma alteração importante da nossa microbiota intestinal, que nada mais é do que as nossas bactérias, principalmente bactérias, que habitam o nosso organismo e principalmente o nosso intestino. Vou trazer uma informação aqui, Nath, que eu acredito que seja novidade para a maioria de vocês. Nós temos mais células bacterianas no nosso organismo do que células humanas. Meu Deus! Na ordem de 30 trilhões de células humanas, aproximadamente, no nosso organismo, contra 38 trilhões de células bacterianas. É um número similar, porém, só para deixar claro que a importância da gente cuidar bem das bactérias do nosso intestino. Por quê? Elas estão envolvidas em uma série de processos, em uma série de reações bioquímicas que envolvem desde digestão, imunidade, fertilidade e até mesmo a questão do gerenciamento do nosso peso corporal. Então, a gente já sabe que uma microbiota saudável é fundamental para que a gente tenha, de fato, um corpo saudável. E aí, mais uma vez, mais um malefício que os refrigerantes, eles apresentam para o nosso organismo, tá? Mais recentemente, especificamente em outubro de 2025, pouquinho tempo atrás, houve um congresso europeu de gastroenterologia, em que novas informações foram encontradas, reveladas
a respeito dos malefícios dos refrigerantes, tanto tradicionais quanto o zero. Eles aumentam o risco de doença hepática gordurosa não alcoólica, também conhecida como esteatose hepática, uma inflamação semelhante ao que o álcool, a bebida alcoólica, traz para o nosso organismo. Então, a gente começa a pensar que, opa, já está claro para nós que a bebida alcoólica é algo prejudicial para o nosso corpo e, mais especificamente, para o nosso fígado, certo? Quando a gente começa a fazer essa comparação, encontrar semelhança do efeito dos refrigerantes no nosso organismo, isso acende um sinal vermelho. Essa doença hepática gordurosa, no caso dos refrigerantes, seria por um mecanismo diferente das bebidas alcoólicas. No caso do álcool, é pela presença do etanol. No caso dos refrigerantes, pela presença de aditivos químicos, lotado de aditivos químicos, junto com açúcar ou adoçantes artificiais. Então, essa combinação aumenta o risco da gente ter uma lesão hepática que, em última instância, pode gerar cirrose ou câncer hepático. Completamente chocada. Exatamente. Então, são essas as informações. Bom, diante dos fatos, vamos trazer soluções, né? Já que a gente problematizou, agora a gente traz algumas alternativas que são mais saudáveis e mais seguras. A primeira delas, a nossa rainha, é a água. E aí, para quem gosta do efeito do gás, né? Quem gosta de consumir algo gasoso, gaseificado, água com gás e um limão espremido. Essa é uma combinação super saudável e eficiente para muitas pessoas que pode vir a substituir a experiência do refrigerante. Outra opção, que é, digamos, um meio do caminho, e eu vou explicar por quê, seria os sucos naturais adoçados com adoçante. O fato de ser suco traz benefícios, porque a gente vai estar consumindo fruta, que vem com vitaminas, com compostos bioativos que protegem as células do organismo. Isso é bacana. Quais são os pontos de atenção? Primeiro, a fruta é sempre superior ao suco, em qualquer circunstância, tá? Via de regra. Por quê? Porque quando a gente está consumindo a fruta, a gente está consumindo o alimento na sua forma integral, né? Na sua forma íntegra, então não há perdas. E também não há concentração do próprio açúcar da fruta, da frutose, que acontece quando a gente está consumindo um suco, tá? Mas ainda assim, é muito mais interessante do que um refrigerante. E aí eu sugiro que, se houver a necessidade de adoçar, o adoçante acaba sendo, na minha opinião, uma melhor opção do que o açúcar. Pequenas quantidades. Por quê? Porque o açúcar e o adoçante, ambos são maléficos. Então, já que é pra gente escolher um mal conhecido, eu opto pelos adoçantes, porque pelo menos a gente não vai estar ingerindo calorias. Pensando que a maioria das pessoas precisam ter uma atenção sobre gestão de peso, então, de alguma maneira, você mitigar o consumo calórico é um meio do caminho entre a gente estar consumindo o melhor dos mundos, que seria a água, versus os refrigerantes, tá bom? Então, ficam essas opções aí pra gente. Vamos tentar, pelo menos, explorar isso na rotina, no dia a dia, né, no cotidiano. Deixando, gente, se for para consumir refrigerante, seja ele qual for, deixe para momentos especiais, né, ocasiões excepcionais, na verdade, e não incluir isso no dia a dia. Porque, no final das contas, a quantidade e a frequência também fazem a diferença.